A vontade é a nossa faculdade de escolher ou decidir entre possíveis cursos de ação. No tocante a qualquer ação possível, devemos ter conhecimento a respeito antes de podermos exprimir qualquer sentimento acerca dela. Então, com base em nosso conhecimento e em nossos sentimentos, poderemos escolher mediante um ato da vontade um curso de ação em particular. Podemos preferir espontaneamente fazer qualquer coisa coerente com a nossa natureza. Podemos querer correr, mas não podemos querer viver debaixo da água como um peixe, por exemplo. Correr é algo compatível com a natureza humana. Viver sob a superfície da água não é. Conforme veremos em nossa próxima lição, o homem está limitado pelo pecado de tal modo que não pode alterar o seu estado moral simplesmente porque quer se tornar justo. Por isso, o que é que influencia a nossa vontade? A vontade está totalmente debaixo do controle do homem ou debaixo do controle de Deus? Qual o processo que está envolvido ao tomarmos as nossas decisões? Vamos examinar agora essas questões enquanto estudamos mais plenamente a natureza humana. Quando Deus criou o homem, deu-lhe a capacidade de escolher entre o pecar ou não pecar. Deus o colocou no jardim do Éden e declarou sob quais condições o homem poderia continuar em comunhão com Deus. Conforme Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como foi que Adão correspondeu a essa instrução decretada pelo Criador? O processo de tomada de decisão provavelmente seguiu o seguinte padrão. Primeiro, o intelecto de Adão aceitou o padrão de Deus. Ele compreendeu que o que Deus estava lhe dizendo era real. Segundo, as emoções de Adão assentiram diante da retidão das palavras de Deus. Como seu Criador e soberano Senhor, Deus tinha o direito de estabelecer esse padrão. Ele reconheceu isso. A vontade de Adão se preparou para decidir entre a aceitação ou a rejeição da tentação que lhe foi apresentada pela serpente, conforme Gênesis capítulo 3, verso 4 ao 6. Quarto, nesses momentos cruciais, a consciência de Adão pesou as consequências se ele agisse de modo contrário ao padrão determinado por Deus. Ele pôde compreender o que aconteceria se obedecesse a Deus e também o que lhe sobreviria se ele não obedecesse a Deus. Quinto, Adão acabou cedendo diante da tentação por um ato de sua livre e espontânea vontade. Dessa maneira, Adão desobedeceu deliberadamente a palavra de Deus e teve de sofrer consequências imediatas. A sua consciência o condenou, levando-o a reconhecer que havia fracassado por não ter guardado o mandamento de Deus. Ele sentiu vergonha, ele se lamentou e ele temeu, porque o seu ato de desobediência havia lhe furtado a sua inocência, conforme Gênesis capítulo 3, versos 7 até o 10. Agora, sua natureza estava corrompida. Adão caíra do estado de inocência para o estado de corrupção. Desde a sua queda para longe do favor divino, o homem se acha limitado por sua própria natureza pecaminosa. Ele não pode querer obedecer à vontade de Deus sem o auxílio de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 7, versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero. Deus, porém, não se contentou em deixar o homem em corrupção. Antes, ele oferece a sua graça ao homem, mesmo em sua condição de perdição, apelando para que ele se arrependa dos seus pecados e aceite a salvação que oferece, conforme Tito capítulo 2, versículos 11. É nesse ponto que o Espírito Santo assume a iniciativa, influenciando a vontade do homem para voltar-se de todo o coração para Deus, conforme Filipenses capítulo 2, versos 13. Aqueles que assim se voltam recebem o direito de serem feitos filhos de Deus. Leia João capítulo 1, verso 12. Ao contrário do que muita gente pensa, que todos que fomos criados por Deus somos filhos de Deus, é muito diferente. Nós somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus
Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, então nós somos adotados por Deus na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar de Deus oferecer a sua graça ao homem caído, capacitando-o a aceitar a Cristo como seu Salvador, ele nunca é forçado a fazer isso. Mediante um ato de sua vontade, um homem pode aceitar a oferta de Deus e assim tornar-se um filho de Deus. Ou então ele pode rejeitar essa oferta e assim permanecer sob a condenação do juízo divino, sob a qual ele já está desde que nasceu. A sua vontade tem a liberdade de decidir sobre a questão. Nesse processo estão envolvidas tanto a vontade de Deus quanto a vontade do homem. Leia Tito capítulo 2, verso 11 e 12 e João capítulo 7, verso 17. Embora as nossas faculdades racionais estejam envolvidas quando temos de tomar decisões de ordem moral, o Espírito Santo exerce uma influência positiva para o bem enquanto nós estivermos com a mente fixa naquilo que o Espírito de Deus deseja. Leia Romanos capítulo 8, versos 5 e 9, versos 12 e 14, e ele opera em nós a fim de nos levar a desejar fazer a sua vontade. Leia Filipenses capítulo 2, versos 13. Aprender a viver no Espírito Santo e seguir as suas pisadas representa uma crescente experiência na vida de cada um de nós, os crentes, os que cremos, enquanto vamos avançando cada vez mais para a maturidade cristã, conforme Gálatas capítulo 5, versos 16 até o 25.